Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, a primeira de 2023, a primeira em quase um ano. Eu estava olhando aqui a data antes de entrar no ar e a última vez em que fomos ao ar, Piero Leiner e eu, ele que está na sala conosco, já foi em maio do ano passado. E eu vou querer conversar com você por que a gente levou tanto tempo para fazer uma nova edição em vídeo. Vou querer conversar com você também o que nós fizemos, se a gente estava embaixo de uma pedra, dentro de uma caverna, no fundo do mar, todo esse tempo que não estávamos aqui no vídeo, se o conteúdo único que você pode acessar no Duplo Expresso, nas redes do Duplo Expresso, deixou de ser feito, deixou de ser produzido. Alguns aí, provavelmente quem está no chat conversando, quem está compartilhando o link nesse momento, sabe a resposta. Eu não vou dar nenhuma indicação, mas sobre isso. E quero, no final do programa, ou de repente no meio, não sei, vou ver também a participação de Piero Lages, a opinião dele, logicamente, sobre isso. Queria propor um novo pacto com você que está nos assistindo no vídeo, em particular. Quem está nas outras redes, por exemplo, no Telegram conosco, pode opinar também, mas a opinião deles eu já sei, inclusive manifestada em ações. Mas esse conteúdo do vídeo, eu queria conversar com você como que a gente pode otimizar para você que está aí, mas para nós também. Tá certo? Eu vou passar agora para Piero Line, perguntar se ele estava embaixo d'água, no fundo do mar, se ele não fez análise nesse último ano, se ele desapareceu desde maio de 2022, só volta agora a produzir as opiniões que você só vê na boca dele, porque outras pessoas talvez tenham constrangimentos ou falta de capacidade analítica, será? Para produzir esse conteúdo. E na sequência a gente vai entrando no mérito. Né? Primeiro a gente tem que resolver a questão do meio, para finalmente a gente ter um mérito que tenha alguma massa crítica que possa gerar algum impacto concreto na realidade. Porque ninguém está aqui para atender só a ditames estéticos, ditames egóicos. Isso aqui é instrumentalizado de forma utilitária mesmo, utilitarista. Isso aqui é para ter um impacto. Eu posso conversar com o Piero até em vídeo, fora do ar, posso conversar com ele como que a gente faz quase 24 horas por dia por troca de mensagem, aplicativo de troca de mensagens instantâneas. Então, eu quero conversar com você sobre isso. Mas primeiro, Piero, você estava embaixo de uma pedra, no fundo do mar. Por que você não estava no vídeo, aqui no Duplo Expresso, nos últimos, sei lá, 9 meses? Bom, primeiro uma alegria estar aqui de novo, né? Saudações aí a você, a todo mundo. Bom, como a gente sempre se fala, então nem vou falar que eu tô com saudade. Saudade talvez do vídeo aqui, mas enfim, a gente tem trocado muitas informações e o canal, talvez que a gente encontrou para fazer isso e circular, tenha sido mais um canal escrito, né, Rômulo? O vídeo se tornou é, alguma coisa muito cheia de demandas, muitas pessoas perguntando e aí, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Acho que se encheu um pouco o saco no ano passado, né? De modo que eu tenho a impressão que, enfim, você resolveu deixar um pouco a poeira baixar para a gente retomar na hora certa, né? É, e eu acho que agora é uma boa hora para a gente fazer isso, porque, enfim, estamos vendo aí o início de um novo ciclo, né? Onde, eu nem sei como dizer isso, né? As interferências do Bolsonaro no cercadinho passam para um outro patamar agora. Não que ele deixe de interferir, né? Mas eu acho que agora a gente tem que, enfim, talvez recomeçar junto com o novo governo, ajustando também o pente fino da nossa análise aqui, que sempre é feita, né? É bom que se diga isso, né? No calor da hora, né? E, portanto, está sujeita sempre às contingências, né? Do que acontece no dia a dia e sempre pensando isso em função de uma análise sistêmica, né, Romulus? Isso é uma coisa que a gente sempre insistiu, que não é uma questão, esse não é um programa de análise de conjuntura, mas que a gente gostaria de ver ele. Você me corrige se eu estiver errado, enfim, falando, mas gostaria de ver ele como uma análise mais de tipo sistêmico estrutural, vamos dizer assim, que fala de correlações de forças, é, enfim, de coisas que não necessariamente correspondem
ao que está acontecendo naquela exata semana, naquele exato dia. Não é um programa de perguntas e respostas. Ah, qual é a sua opinião sobre o senador Duval? Ah, tudo bem, eu tenho uma opinião. Enfim, vamos esticar um pouco mais para ver onde isso pode talvez entrar dentro de um conjunto de relações mais amplo, né? Essa era a ideia. E o fato, né, Rômulo, é que a demanda por análise conjuntural, e especialmente conforme a eleição estava aproximando, ficou uma coisa insuportável. A cada pesquisa era: vocês erraram por meio ponto, acertaram por 0,1, então não sei. Isso, assim, encheu. E o fato é que a escrita, a gente tem muito mais controle do que fazendo um programa que é ao vivo ainda por cima, né? Não está gravado, não tem edição, não tem nada disso, a gente está online e aí, evidentemente, está sujeito a fazer uma elaboração do problema na hora. Quando você faz uma elaboração na hora, é muito mais difícil, muito mais cansativo. Então, eu acho que teve uma série de coisas aí que juntaram. Eu acho que tem outras que têm a ver também com a sua administração dos canais do DE. Eu acho que vale a pena você já, desde já, explicar mais ou menos o que aconteceu nesse processo. Eu acho que tem muito mais a ver com você, enfim, do que comigo. O que eu estou fazendo aqui é uma espécie de quase meta-análise em cima daquilo que eu vejo das nossas discussões. Mas, enfim, eu acho que eu gostaria de ouvir até o que você tem a dizer sobre isso, até para ver como que se eu estou pensando uma coisa completamente fora da caixinha, se eu estou errado, enfim, delirando aqui na minha noção. Como sempre, você está certo, Pirolai. Você sempre tem razão. Olha só, eu acho que os pontos que você colocou aí são justíssimos, eu concordo em gênero, número e grau, mas não são os únicos. Como você falou, tem uma questão também de administração da rede. É muito oneroso colocar essa live no ar por todas as precauções que a gente tem que ter técnicas, já que a gente aprendeu a duras penas, principalmente no ano de 2020, que foi quando a gente publicou a lista do Banestado, não é? E aquilo ali deu muitos problemas com investigações criminais na Suíça, investigações internacionais aí. Pois é, então assim, a gente aprendeu que temos que ter cuidados para nos resguardar em cada transmissão, para não ser inútil. Por exemplo, a live que a gente está fazendo nesse momento está sendo gravada, para caso aconteça alguma coisa, ela ser repostada mais tarde, mas todo mundo tem que ter esse tipo de preocupação. A gente também, mais uma vez, aprendeu a duras penas essa questão. Mas teve mais um aspecto, Piero, que talvez você, não sei se você partilha, mas que eu já conversei, acho, com você isso, que é o seguinte. É uma questão, no ano passado, que eu achei importante dar a saída do vídeo. Eu deixo essa discussão mais para frente, mas então já vamos resolver logo essa questão do meio e depois a gente passa para o mérito. Estou aqui com vários links, páginas, imagens abertas para a gente poder discutir como tradicionalmente fazemos. Que é o seguinte, o ano passado, compreensivelmente, foi um ano de catarse coletiva no Brasil, individual, coletiva, né, nacional, por várias questões, até dos dois lados. Se pensar, os apoiadores de Bolsonaro também estavam loucos em catarse. E quando a pessoa está em processo de catarse, todos temos, né? Eu já tive uma catarse ao vivo no ar, aí, em algum momento da transmissão. Então, a pessoa não está, né, racional, né? Ela está com uma... Se o ser humano, em geral, já tem uma racionalidade limitada, né? A gente evoluiu, o homem não é racional ou irracional, ele tem uma racionalidade limitada. Essa é a compreensão atual, majoritária, com a qual eu concordo. No momento de catarse, não adianta você ter argumentos racionais, a pessoa está tomada por emoções e, né, extravasando. Então, a sociedade brasileira, das suas partes aí constituintes, né, inclusive se digladiando, estavam no processo de catarse. Você tentar chegar com uma análise racional, se ela não tiver em linha com né, as diretrizes básicas de um dos lados, etc e tal, você vai tomar e vai tomar de todos os lados. Então, para mim, individualmente, eu acho que para você também, era muito chato tentar dar um distanciamento e, lembrando, nós somos também, né, pequeníssimas partes constituintes da sociedade brasileira. Então, os mesmos incentivos que havia para os demais estarem em catarse também existiam para a gente. Então, já era um esforço grande tentar dar um afastamento e analisar o cenário, tentar dar respostas ali, né, analíticas, tentando dar o desconto dos nossos viés cognitivos, afetos, expectativas para o futuro, etc e tal. Aí,
Fora isso, você fazer, então, esse esforço, produzir o conteúdo, que a gente já botava ali nas nossas redes, no Telegram, né? Para um público restrito, não porque eu quero, não porque você quer. É porque são as pessoas mais engajadas. Então, você vê, o nosso canal no YouTube, mesmo parado, tem mais de 65 mil assinantes. É 10% o número de pessoas que está no Telegram. Isso é histórico. E às vezes, quando, por exemplo, quando o pessoal é acomodado. Quando teve aqueles ataques ao Duplo Expresso que nos tiraram do ar, no vídeo, por causa do Banestado, aí aumentou, aí dá uma disparada. Falei, ih, o que ele falava era verdade e tal, pode ser que caia e tal, que caia, então vou fazer meu seguro. Aí o que aconteceu? Baixa a temperatura, o pessoal esquece, nem entra mais lá e tal, não sei o quê, e vai ficando, e tá acostumado. E eu não tô julgando você que faz isso do alto de um pedestal, não. Eu faço a mesma coisa, eu também sou ser humano, eu vejo, tem meus canais que eu assino no YouTube, não são de política nem do Brasil. A maior parte é sobre wellness, né, bem-estar, coisas alternativas, yoga e tal. E eu fico vendo ali, eu tenho minha lista de assinaturas do YouTube, eu vou lá e falo, ih, tem conteúdo novo? Não tem? Ah, que saco, esse canal não tá atualizando e tal. Eu sou igualzinho. Então, eu entendo o que te motiva e desmotiva, porque também acontece comigo. Mas, no nosso caso, o que significa o vídeo para o Duplo Expresso? Sempre significou desde o início, e é diferente, então, do Telegram, onde está, grosso modo, 10% do número que está como assinante nesse canal. O vídeo, por definição, ele é para ampliar, é para construir, como a gente fala aqui, uma massa crítica, poder chegar a pessoas que não estão familiarizadas com a análise que a gente faz e com os termos que a gente foi, quase que um glossário do Duplo Expresso que a gente foi fazendo, que é necessário. Por que vocês escrevem em código? Não é código. Imagina se cada coisa, você que está fazendo um paper para um congresso, você que é um acadêmico. Imagina se você escreve no jargão da sua profissão, etc e tal, você tivesse que cada referência que você faz, explicar para uma pessoa que está no primário. Não tem como, é impossível. Você tem que escrever esse artigo de uma forma concisa que possibilite uma análise mais elevada, já partindo do pressuposto de que as pessoas têm alguns mediadores que vão tornar aquilo compreensível. É impossível você tentar fazer isso. Então, qual sempre foi a proposta que foi meio que também ad hoc, acontecendo aqui, que a gente desenvolveu? No escrito, nas redes do Piero Live, nas minhas redes, e o que eu vou repercutindo do que eu pego, do que a rede Duplo Expresso manda para mim, eu tento fazer uma curadoria de centralização, mandar de volta, e fica nesse processo dialético, né, de vai e volta, a gente está produzindo, por necessidade de tempo, algo que para consumo e reprocessamento de quem está ali, né, já a par, né, da evolução. E aí, em geral, a gente vinha já com as ideias consolidadas, a gente traz de base aquilo que a gente vai publicando nas redes ao longo da semana, quando era semanal, depois mensal e tal. Já falar mensual. Então, aliás, meu português está indo embora, gente. Preciso voltar a fazer o vídeo, nem que seja para isso, para o meu português voltar um pouquinho. Olha, que eu já tomei de vergonha em postagens recentes, inclusive em escrito. Erros grosseiros de português, que eu quero falar o seguinte. É verdade, não estou escrevendo em português, estou começando a errar, escrever mais de uma forma, né, fonética, não vendo a diferença. Mas justamente por conta disso, eu estava confiando no Google, assim, na inteligência artificial. Então, eu vou escrevendo muitas vezes no celular e vendo ali, né, se marca, não marca, como escrito errado e tal. E, infelizmente, essa inteligência artificial não é tão inteligente. E se muitas pessoas passam a escrever errado, ele dicionariza a ortografia errada. E eu tô nessa, tô me dando mal, assim, às vezes a minha mãe manda de volta, coisa assim, ai, meu filho, que vergonha, parece que eu não te dei educação, que eu não paguei uma boa escola para você. Outro dia eu pensei mais vergonha, eu mandei pro meu grupo no WhatsApp de pessoas que se formaram comigo, que eram da minha turma da UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Depois eu vejo que, olha, um erro tão horroroso, que se tendo vergonha trocar um E por I, ou vice-versa, um S por Z, um C cedilha por 2S, uma coisa assim pavorosa, que parecia que eu não tinha nem primário, entendeu? Aí eu falei, gente, desculpa, eu confiei no Google e o Google tá comigo. Ainda mandei o print aqui, olha o Google dizendo que tá certo essa grafia errada e tal. Então, em geral, a gente vinha aqui, voltando, fechando as abinhas da Wikipedia e voltando. A gente tinha isso aqui com uma proposta de ampliar, para tentar simplificar, e até muitas pessoas, de forma muito honesta, falavam assim, olha, quando eu vejo... Você certamente viu nos seus comentários, Pierre, e pessoas que pediam que a gente voltasse com o vídeo. Quando eu olho aí a sua postagem no Telegram, quando eu vejo suas postagens no Twitter, no Facebook, eu não entendo, eu entendo pouco, mais ou menos, eu pego 70%. Mas aí quando vocês falam no vídeo, aí eu consigo entender tudo e tal. Então, é legítimo, né, e até compreensível que essas pessoas esperem o vídeo para compreender, e até que pessoas, então, que sequer têm esses mediadores, para que isso possa ser apresentado, venha nesse formato mais tradicional, mais acessível e tal. Só que o que aconteceu?
ao longo dos anos, principalmente depois da fatídica publicação do Banestado. Houve um shadow ban bizarro no Duplo Expresso em todas as plataformas em mídias sociais. O que é um shadow ban? É um banimento, uma desplataformização velada, secreta, em que o algoritmo do Facebook, do YouTube, do Twitter, todos eles, sei lá quem, né, no ajuste manual, e o ajuste é manual para dizer quem que está no shadow ban, falou, ó, isso aí não convém e tal, tem que ser escondido. E o nosso conteúdo deixou de aparecer para mesmo aquelas pessoas que nos seguem. E aí eu falei, bom, se o objetivo do vídeo é massificar, e a gente tem toda essa mão de obra, estávamos aqui, eu, Piero e o pessoal do TI, né, aí bem uma hora, fazendo, configurando, reconfigurando, para botar as barreiras e tal, não sei o que e tal. Tem toda essa mão de obra técnica. Fora isso, né, o gasto de agenda, que a gente faz ao vivo, tal, não sei o quê, então uma tarde, que Piero lá, deixou de fazer lá as coisas, tal, eu aqui, para fazer isso. E simplesmente esse conteúdo é invisível, e quem vai ver são os 10% engajados que já estão lá no Telegram, para que eu vou fazer isso? É um desgaste à toa. Então eu preciso, né, para a gente voltar a fazer com alguma frequência isso aqui, ser convencido de que vale a pena. Inclusive, eu ia falar isso mais pra frente, então eu falo. Vai depender de você que está assistindo hoje essa live, a frequência do que a gente vai fazer. Eu quero ser convencido por você que está assistindo de que vale a pena eu fazer isso aqui e que o alcance vai ser maior do que aquele que a gente obtém colocando no Twitter e no Telegram. Aí você fala, isso aí que você está falando não é verdade, é paranoia, teoria da conspiração, que tem shadow ban, que o Duplo Expresso sofreu shadow ban, né, um banimento clandestino. Vai ver tudo que o Elon Musk, aí, um dos homens mais ricos do mundo, publicou lá nos Twitter Files desde que ele comprou. Tem sim, e estava rolando adoidado. E, inclusive, né, a gente tinha aquela amostragem anedótica de pessoas que me seguiam e falavam, nunca aparece lá no meu feed de notícias, por mais que eu tenha assinado, siga você, comente no que você fala, curta o que você fala, compartilhe o que você fala, coloque para notificar, né, a pessoa vai além, assim, me notificar toda vez que Romulus Maia faça um tweet. Não aparece nada do que você coloca para mim. Mesma coisa, YouTube e tal. E a gente estava no Shadowban. Para você ter uma noção do bizarro, essa semana estava rolando aí, mais publicamente, um teste de uma hipótese, Piero, no Twitter, que era a história de que se você tranca a sua conta, você bota aquele cadeadinho, e só quem te segue pode ver seus conteúdos, tinha uma teoria de que se você trancasse a sua conta, você conseguia mais visualização do que se ela tivesse aberta, dependendo de quem você fosse. Se você fosse uma dessas pessoas do Shadow Ban. De alguma forma, tinha essa hipótese, tinha esse discurso. Aí eu comecei a ver vários influenciadores assim, estou testando a hipótese. Essa semana, gringos principalmente, pessoal mais ali que estava supostamente antigamente no Shadow Ban. Estou testando e tal. E aí várias pessoas, me fala se você está vendo isso aqui, para ver se ia ter mais engajamento do que quando estava aberto, o que seria totalmente contraintuitivo, certo? Aí eu levei um susto, quase caí para trás, quando o próprio Elon Musk fez. Ele é o dono há meses já. E cada dia que tem, ele solta uma coisa nova do que ele tá vendo ali da caixa preta do que era. O cara fechou a conta dele e falou, estou aqui para ver se essa teoria da conta trancada é verdade ou não. E era, cara, tava todo mundo dizendo que tinha mais engajamento. Eu não cheguei a testar, eu queria testar. Não testei só porque a gente ia fazer transmissão essa semana. Então não adiantava nada eu dizer que ia botar lá e o pessoal não poder compartilhar, etc e tal. Mas o que acontece? O Elon Musk tá pouco a pouco. Eu odeio o Elon Musk, tal, não sei o quê. Bom, o que interessa é que ele, mal ou bem, tá expondo uma caixa preta do que é uma praxis da Big Tech. Com documentos. Ele comprou a empresa e está publicando aos poucos. O que a gente viu é que no caso lá dos americanos, ele que tem inclusive uma militância política mais próxima de um lado lá, tá fazendo. Agora, ele é gringo, ele não fala português, ele não sabe o que é que em cada filial, o que estão fazendo do escritório do Twitter em São Paulo. Então, me parece que, embora ele tenha aí dado uma diretriz de reintegração de contas que tinham sido banidas, várias pessoas voltaram, em princípio tenha o shadow ban, ou aí o desvio não padrão para prejudicar um lado e beneficiar o outro lá fora, na matriz, parece que está, né, indo para uma coisa menos personalizada, menos identificada com um lado. Agora, nas filiais, não sei se é o caso. Inclusive, um tempo aí atrás, teve uma troca no Twitter público entre o Glenn Greenwald e o gringo truqueiro, né, sobre quem nós temos diversas restrições, mas ele agora, na quinta ou sexta encarnação dele, né, que ele é ele está de volta agora a um consumo
pelo pessoal conservador dos Estados Unidos, que foi onde ele surgiu publicamente, né? Não custa lembrar. Mas teve uma troca pública dele com o Elon Musk, quando o Elon Musk, eu sei que você está aí na sua intervenção e tal, mas olha aqui que no Brasil a coisa tá pegando e tal, não sei o que, vou me inteirar e tal. Mas eu não vi uma mudança significativa desde que Elon Musk assumiu aí o controle acionário, né, mas operacional, não sei, vai assumir, vai mudar. Desde que ele assumiu esse controle de jure da empresa Twitter, eu não vi uma alteração no Twitter, na plataforma. Nos outros, então, YouTube, que é do Google, Facebook e tal, aí eu já nem vejo. Então, se quem, grosso modo, vai ver o que eu escrevo, o que eu falo, é quem está lá, os 10% de assinantes, né, do YouTube, 6.500 lá, que estão lá no canal no Telegram, e desses 2.300 que participam ativamente das discussões no grupão do Telegram, são quem vai ver o vídeo, para que toda essa mão de obra? Para que tudo isso? Então, eu preciso ser convencido por você. Então, era um desafio que eu ia falar. Eu quero ver... várias pessoas falam assim, em princípio, o Twitter está melhor do que essas outras aí. Google e Facebook, em princípio, estariam com aquela história de ter escritório do FBI dentro, dizendo o que é para fazer, o que é para mostrar e não mostrar, que foi o Elon Musk que mostrou o que é feito, que era feito no Twitter. O Twitter, em princípio, está mais livre, não está? O Telegram, né, até aqui esteve livre também. Vamos ver também com essa história aí do Alexandre de Moraes mandar caçar o canal do deputado Nicolas Ferreira no Telegram. O Telegram disse que não, aí não sei, porque um tempo atrás na eleição já teve um questionamento se Pavel Durov virou Pavel Molov, a gente está na dúvida. Vou ficar vendo, mas em princípio o Telegram... aliás, em princípio não. Podemos dizer que o Telegram não tem censura algoritmo e shadowban. Se você está assinando um canal no Telegram, a não ser que ele seja caçado, você vai lá, tem conteúdo novo, veja e tal. Não tem shadowban possível. Ou é ban ou não é ban. Então, eu quero ver se, por exemplo, a partir dessa live, o número de pessoas que vai assistir, se vai, de alguma forma, a gente poder pegar um coeficiente e dizer, essas pessoas assinaram o canal no Telegram. Mas eu não uso, eu uso o WhatsApp. Mas eu quero ver se você está disposto a ir além da sua zona de conforto. Eu não uso o Twitter. O Twitter a interface é difícil. Eu quero ver se você vai além da sua zona de conforto. Tem pessoas aí, além de 70, quase 80, inclusive são administradoras de plataformas nossas aí, e foram aprender e tal, e correram atrás. Eu quero ver se você que cobra o dinheiro lá em mim, por que você não faz um vídeo e tal? Eu quero ver se você está disposto a ter 1% do esforço que a gente faz para estar aqui, mostrando que você está querendo ir além da visualização que a gente consegue nessas plataformas. Então eu quero ver você que cobra, colocar um print screen lá na minha conta no Twitter, eu postei, quer dizer, estamos entrando daqui a pouco no ar e tal. Eu quero que você vá lá e coloque um print do Telegram, mostrando que você está no canal do Telegram, e um print, bom, por definição, se você colocar no Twitter, quer dizer que você já está no Twitter. Então, se você que está vendo no YouTube, que vai ver por outras plataformas e tal, quer que isso aqui seja mais assíduo, eu quero que você mostre que vale a pena. Então, mostra, olha, eu venci a minha inércia e fui e fiz isso, entendeu? Porque só assim eu vou achar que vale a pena estar aqui, Perolina, etc e tal. Senão, eu até já falei outro dia, eu fui honesto aí com um amigo nosso aí da minha meia dúzia de quilos falando, falei, para meu consumo pessoal, que é necessário, eu quero saber o que está acontecendo no Brasil, quero entender o jogo, quero conversar com as pessoas, assim, né, poder alimentar dessa inteligência que é construída em rede, quem pode, de alguma forma, contribuir para a análise, e também quem pode fazer alguma coisa. Para a produção desse conteúdo, me basta o Telegram, conversar com meus grilos falantes, e o grupo, que é sensacional. Se você não está lá, é de graça, é inacreditável um conteúdo daquela qualidade que é gerado ali, seja acesso gratuito e aberto a todos, até a pessoal do outro lado, né? O pessoal do outro lado, inclusive, sabe, tem muito olheiro lá. Mas assim, para mim, para entender o jogo, basta isso. E basta eu estar no Twitter, porque eu não me aguento também, não aguento ser só espectador e compreender, eu tenho que encher o saco. Então, para fazer o nosso online shame, nosso constrangimento digital, eu tenho que estar na plataforma onde as pessoas estão, onde os governistas estão, os oposicionistas estão, a Big Tech está, todo mundo que quer encher o saco para marcar. Eu faço questão. Toda publicação que eu faço, eu boto. Aí teve na Climão a história, podemos entrar nisso, é interessante, o que aconteceu na Argentina recentemente, a visita do Lula e tal. Né? Climão em Buenos Aires. Então, eu faço questão. Eu vou marcar o Lula, vou marcar a Cristina Kirchner, vou marcar o Alberto Fernandes e tal. Então, eles todos estão lá. Eles não estão no Facebook, não estão, mas aí você não pode marcar todos, porque não tem isso. A única plataforma que você pode fazer online shaming e gerar o climão marcando gregos e troianos e tal, e não sei o quê, é o Twitter. Eu escolhi, não escolhi. É assim, aconteceu. Então, por efeito de rede, onde a pessoa está, você tem que estar também. Se você quer ser visto, ouvido e ter algum impacto. Então, por efeito de rede, de alguma forma, o Twitter é a grande ágora pública, até pelo formato também de interação que é feito lá, que foi desenvolvido ao longo do tempo.
Então, eu tenho que estar lá para fazer meu online shaming e para produzir o conteúdo constrangedor, eu tenho que estar no Telegram. Fora disso, eu tenho que ser convencido de que vale a pena. Então, mais uma vez, você quer com mais frequência? Antes, eu só vou analisar e contar. Então, eu faço aqui uma proposta, Pedro. Quero saber se meu número está razoável ou não. Se tiver 100 pessoas, olha, 100 pessoas, vê o número de pessoas que vê a nossa live em geral. Se 100 pessoas me colocarem lá um print do Telegram no Twitter, falando, ó, tô aqui, não tinha Twitter, não, ou não tinha Telegram, mas vim aqui porque entendo que é necessário que essa análise diferenciada, única, sem vieses e tal, não sei o quê, chegue a mais pessoas, e acho também que é mais interessante pegar a amarração que vocês fazem interagindo ao vivo, sem edição e tal. Então, estou aqui e venci a minha inércia. Se 100 pessoas, 100 de milhares aí que assinam e tal, aí, inclusive, né, só para ter um referencial, tem 6.500 das mais ativas lá no Telegram. Estou pedindo 100 das que estão extra Telegram no Twitter. Se 100 pessoas colocarem esse print screen no Twitter de que assinaram o Telegram, aí a gente pode pensar começando aí experimentalmente, uma vez por mês. Aí se muitas pessoas, 1.000 pessoas fizerem, a gente pensa, pô, uma vez a cada 15 dias e assim por diante. Porque sem esse convencimento de que isso aqui vale a pena, para além do seu conforto de poder lavar prato, ir para academia de ginástica ouvindo um áudio, não, meu amigo, minha amiga. Inclusive, Piero, live longa, podcast, virou commodity, foi comoditizado. O Duplo Expresso é tendência, aliás, imprime tendência. Quem começou com live longa, todo mundo falando, não existe na internet live longa, vídeo é de 15 minutos no máximo, atenção de pessoas da internet é curtinha. A atenção é curtinha para pessoas idiotas que gostam de vídeo de dancinha de adolescentes no TikTok. Tá certo? A gente já tá num nicho aqui, que é diferenciado. A gente começou a fazer live explodindo o tempo. É meia hora, é 1 hora, é 2 horas. Já teve 5 horas e 20 e tal. E o pessoal assistindo, né? Então, quem lançou a tendência de live de horas e horas foi a gente aqui, né? Depois, isso virou commodity. Pra quê que a gente vai diluir, se perder no meio de 1 milhão de lives e canais, não sei o que explodiram, principalmente depois da pandemia? Não vejo razão se você não me convencer do contrário. Piero Lai, você acha que o número de 100 pessoas é ambicioso demais, diminuir para 10? Ou você acha que é o mínimo exigível nessa situação? Bom, Ramos, quanto a números, eu sou um desastre. Prefiro não opinar, não. Não sei se 100 é muito, pouco. Assim, o que eu vejo é basicamente o que são os números das plataformas mesmo, tipo Facebook e Twitter. Assim, o meu Facebook está totalmente desidratado. Já faz um tempo. O Twitter, não. Mas o Twitter eu tenho muita dificuldade de mexer nele, eu acho um negócio muito esquisito também. Mas você tá lá, menino? Você acha difícil estar lá mesmo assim? Eu tô porque eu não consigo ver o que estão comunicando para mim, entendeu? Só aparece lá nas menções, essas coisas, gente que responde, pouca coisa. E aquela coisa de ter uma resposta encadeada na outra e tal. E eu vejo uma coisa lá que me incomoda um pouco, que é essa coisa de que você faz o tweet principal, se é um fio, o segundo tweet já cai drasticamente o número de visualização. Quer dizer, as pessoas não se interessam por explicação longa e é muita gente enchendo o saco com esse negócio de eu não entendo o que você está falando. Então, chega uma hora que eu digo, bom, se ninguém entende o que eu estou falando, eu vou ficar aqui no meu mundo acadêmico mesmo, escrevo para meia dúzia, que se alguém quiser que traduza, então. Então, eu vejo isso que você falou aqui, até a ideia de estar aqui fazendo vídeo e tal, como uma espécie, vamos dizer assim, de aporte para ver se a coisa explicada através da fala. Eu tô me baseando numa coisa que é sério. Uma pessoa fez essa reclamação hoje, de manhã, lá no Twitter. Ele falou assim: eu até entendo quando você fala em live, mas quando você escreve eu não entendo nada. Vamos ver, né? Test drive aí, né, Romulus? Exatamente, mas você vê, por mais que você tenha alguma dificuldade com a interface, como é feito a interação do YouTube, inclusive tem essa restrição ao pessoal não passar do primeiro tweet, é verdade, isso não só para você, como para o Elon Musk, qualquer pessoa, e agora a gente vê o número de visualizações que antes não era aberto para quem não fosse o proprietário do perfil, e agora ele colocou isso que todo mundo vê quanto cada
postagem é visualizada, você vê que é todo mundo, realmente, né? As pessoas estão isso, elas querem a análise política definitiva em 140 caracteres, depois aumentou para 280, e é isso, é o mundo que a gente tá, o pessoal quer videozinho de TikTok. TikTok é, hoje em dia, a mídia mais assistida nos Estados Unidos, o pessoal quer isso, coisa de 20 segundos, nem sei quanto é a duração e tal. E cada um tem a sua restrição. Eu, por exemplo, nunca nem baixei o TikTok e não pretendo baixar, e aí agora eu já entendo, o pessoal aí das antigas que fala, eu não fui pra internet, não. Tal. Eu escrevia na coluna no jornal e tal. Eu falava, gente, que absurdo, você tem que andar com os tempos. Mas, desculpa, se os tempos é isso, talvez seja isso mesmo. A gente esteja, né, que nem o Picasso falou lá das pinturas lá de Lascaux, uma daquelas rupestres, falou, ó, isso aqui foi o ápice da arte, de lá pra cá é só decadência. Talvez seja isso, realmente, a história da humanidade seja só uma história de decadência e a gente tem que se conformar com isso. E o tiozinho, vovozinho, que falava, não vou entrar nesse negócio de internet não, fala, minha percepção é que as pessoas estão emburrecendo, então talvez seja até verdade. Agora, a gente também tem que respeitar, se é o caso, quem ficou ali em alguma parte não quer, né, decair junto. Então, eu não vou passar para o TikTok. Você fala assim, olha, Rômulo Demais, se você quer ter algum impacto na discussão política no Brasil, você tem que aprender a fazer dancinha e não sei o que e tal. Não vou, gente, não vou. Assim, tem limites também pro nosso engajamento. Tudo tem limite, a gente tem que ter. Então, não vou participar disso. Você falou, você tem alguma dificuldade com o Twitter, mas você sabe, a partir de algum momento, você falou, não, tem que estar aqui, porque aqui, né, vou atingir outras pessoas, posso marcar fulano e beltrano e tal. Você vê uma necessidade, apesar de todos os defeitos que você acabou de enumerar, e do Shadowban que a gente está, e que, alô Elon Musk, acho que continua aí, o pessoal do Twitter Brasil, talvez tenha alguma independência em relação à matriz, porque não vi uma alteração significativa. Eu ia te perguntar isso, Pedro. Você viu uma alteração no impacto e engajamento e repercussão no seu Twitter da assunção do controle da pessoa jurídica Twitter por Elon Musk de lá para cá, ou continua na mesma? Porque o meu continua na mesma. Absurdamente idêntico. O Facebook eu vi uma alteração profunda de um ano para cá. De viés de baixa, né? Reduziu para baixo, reduziu a pó. É impressionante. E é engraçado, porque o tempo inteiro eu fico recebendo lá nas notificações aquela coisa, responda aos fãs para aumentar a sua visibilidade. Isso é Mas eu sempre respondi, sempre foi a mesma coisa. Não dá nada. Aliás, eu só resolvi coisar o Twitter, porque apesar de estar escrito lá que eu entrei, sei lá, em 2009, acho que eu só passei a usar o Twitter mesmo uma coisa de um ano, não lembro direito, atrás. Pode ver que eu não tenho nenhum você falou assim pra mim, anterior. quando você resolveu usar, falou assim, o Twitter tem uma coisa muito esquisita, porque eu nunca usei e pulou o número de pessoas que me seguem. Era naquela época, agora como foi muito mais explodido depois que começou a usar efetivamente. Pulou de 300 para 3 mil pessoas que me seguem. Como que as pessoas sabem? Eu falei, porque cada publicação que eu cito você, eu coloco, @PieroLai. E aí, mesmo sem publicar nada, o pessoal já seguindo. Agora, sei lá, deve estar o quê? Deve estar mais de 10 mil pessoas seguindo lá e tal. E esse foi um motivo que eu falei, então eu vou pôr aqui. Porque, assim, o Facebook está, assim, absolutamente, né, minguando. Em algum lugar eu vou pôr. Não que eu seja grande fã desse negócio de rede, mas chega uma hora que você está conectado nisso e não tem muito jeito, entendeu? De certa maneira, esse troço te captura e aí, enfim, fode, né, Romulo? Você não tem como simplesmente se livrar disso, porque você perde trabalho. Para mim sempre foi isso também, entendeu? Um lugar de armazenamento de ideia, de troca, etc e tal. Eu acho que o Twitter tem menos troca do que o Facebook. Os comentários são muito mais superficiais. Tem comentários no Facebook que eu acho que são incríveis, entendeu? Redirecionaram a minha visão para muita coisa. Gente que vamos dizer assim, que teve entroncamento lá, enfim, rede, né? Por exemplo, sei lá, uma pessoa, por exemplo, só para dar o exemplo, quem eu conheci em rede social, por exemplo, que foi um entroncamento. Marcelo Pimentel, Lício, enfim, várias pessoas, né, Romo? Isso funcionou meio assim. É que agora, enfim, a coisa se autonomizou um pouco depois, mas você não pode abandonar completamente, até porque, enfim, a vida acadêmica é outro timing, é solitária, ela não corresponde a um problema que a gente tinha, que era o de fazer a contra-resposta rápida a coisas que a gente estava vendo que eram problemas urgentes, né? Isso que a gente chamou aí de contra-efetuação da guerra híbrida, né? Enfim,
Você não faz com um artigo acadêmico nem a pau. Então você tem que ir para o instrumento que é mais eficaz mesmo. E eu acho que o Twitter era eficaz, esse canal aqui é eficaz, e o Facebook era muito eficaz, mas está cada vez menos eficaz. Vamos ver, então, que dimensão que isso vai chegar agora. Porque, enfim, as pessoas parecem que giraram também um botão seletor enfim, né? Não sei se você lembra o dia seguinte, acho que era no Matrix 2, que teve aquela batalha lá, e enfim, as máquinas entraram em acordo com os humanos e nasceu, o mundo ressurgiu num pôr do sol, passarinho cantando e tal. Vamos ver se não vai ser assim, né? Enfim, se a gente também ficar batendo a mão em ponta de faca, não tem muito sentido. Mas é isso aí, bola pra frente. Exatamente. E aí, voltando a essa questão que a gente falava aqui. Tá aberto meu microfone? Deixa eu ver aqui. Tá, né? Você tá me ouvindo. Como eu estava falando, ali tem a questão da massa crítica, que a gente não estava conseguindo atingir aqui por todo esse processo de invisibilização, e também por respeito a esse momento de catarse, que é aquela história, né? Inclusive, tem uma passagem bíblica sobre isso. Quando você vê que você está numa suposta vantagem em relação a alguém, e você conta, verbaliza para esse alguém essa vantagem, mesmo sendo real, é a mesma coisa que você jogar vinagre numa ferida aberta. Então, a pessoa está ali num processo de catarse e tal, e eu vejo e falo assim, olha, não é isso aí não sei o que e tal, não sei o que. Bom, eu estou sendo cruel com aquela pessoa com medida, vou dar um espaço para ela, mas também quero um espaço para mim para não apanhar de volta e de levar pedra. Então, eu falei, olha, é compreensível, né, a catarse coletiva que estamos vendo no Brasil, nada que a gente possa fazer vai aliviar essa catarse, então vamos dar esse tempo. A gente continuou produzindo a inteligência em rede, né, em que vai, volta, vai, muda, ajusta e tal, no Telegram e repercute nas nossas redes sociais. Então, quem queria, apesar de tudo, apesar do momento que o país vivia, ter acesso, tinha o seu acesso, mas eu não vou ficar maximizando, né, em vez de ser 100 ml de vinagre, não, vai ser 20 litros de vinagre na sua ferida todo dia. Estou aqui, né, vejo você e tal, não sei o que. Então, não, vamos dar esse tempo, depois a gente volta. E eu estava na expectativa de que passada a eleição, passada a posse, passado o 8 de janeiro, um tempinho, atrasou, sabia? Eu estava assim, não, moratória de comentários realistas. Aí falei assim, depois da posse podemos. Não, aí logo, por sorte, esperei uma semana. Não, 8 de janeiro eu estava assim, não, vamos esperar passar um pouco, o pessoal vê que não tem golpe, vê que não sei o quê, aí tem nomeação, assume e tal, não sei o quê. Então esperamos até, inclusive, esperamos a posse dos parlamentares, início do ano judiciário e tal, não sei o quê. Mas pelo contrário, sabia? Talvez se a gente estivesse postando nessas plataformas de grande alcance durante a eleição, talvez a agressividade e o patrulhamento fosse tão forte quanto, ou até maior do que agora. Mas está maior do que antes. Então, o nível de patrulhamento, pessoal, e trollzinho que vem em postagens nossas, mas realistas, críticas, na medida do que a gente considera, tentando descontar nossos vieses e tal, correto, ator A, ator B, A e anti-A, suposto anti-A e tal, não sei o quê, aumentou o número de trollzinho patrulheiro, entendeu? Então, assim, talvez seja o novo normal, já que, segundo o deputado, eu acho que é deputado atualmente, né, ex-ministro do governo Lula, ou Dilma, ou os dois, não sei, Orlando Silva, do PCdoB, né, para justificar por que não tinha que pegar pesado com quem, por omissão, ou omissão muito comissiva, né, nas Forças Armadas, no Exército em particular, né, deixou rolar, ou enfim, não obstou que rolasse, consciente ou inconsciente, o que aconteceu lá em Brasília, em 8 de janeiro, a gente vai falar sobre isso. Muitos pedidos para ir lá, analisar isso, analisar a Amazônia, está tudo aqui aberto e vamos falar. O Orlando Silva falou, gente, a gente ganhou o jogo, fazendo uma analogia futebolística, né, ele tem aprendido com a convivência com o Lula, falou assim, a gente ganhou a eleição, mas a gente ganhou, não foi nem no tempo regulamentar, nem na prorrogação. Ganhamos nos pênaltis. Então não dá pra ir pra cima, não. Olha a correlação de forças e tal, tem que compor e tal, porque ganhamos nos pênaltis apenas. Então, talvez, por, entre aspas, não, né, termos ganhado no pênalti, então, e esse resultado está sendo questionado, o outro não aceitou, achou que o juiz roubou e tal, então vamos supor que tem uma prorrogação por 4 anos do segundo turno da eleição, então as pessoas têm essa necessidade, não estamos em campanha, então não pode falar o que é desfavorável para o time e tal, é propaganda, não pode, tem que ser propaganda, talvez esse seja o novo normal,
Então vai ficar essa agressividade. Não sei, esperei até para ver, esperei 2 semanas depois, lá do 8 de janeiro e tal. Continua o patrulhamento e tal, do pessoal sem noção. Então, assim, se você quiser, você que eu tô falando hipoteticamente, mas se você quiser, tô falando, mas querendo dizer sobre mim, sobre o Piero e quem mais produz esse tipo de análise. Se você quiser fazer esse tipo de análise, tem que dar como ônus necessário, encargo necessário, esse tipo de patrulhamento, agressividade e tal, que não estava rolando em 2021. Né? Talvez tenha rolado em 2022 para quem ficou nessa seara difícil. Mas talvez seja um novo normal. Vamos ver, depois de 6 meses e tal, se muda. Mas, em princípio, me parece que não. O pessoal vai ficar patrulheiro nesse período todo. Você sentiu, Piero, um aumento do patrulhamento nas suas publicações? Mesmo depois da eleição, depois aí de um sossego para 8 de janeiro, etc., você sentiu que o patrulhamento nesse particular de PT Minions, tá maior do que o normal, do que era até 2021? Eu acho que, num certo sentido, eu vi alguma cobrança de muita gente colocando assim: você não entende o Lula, o Lula está no controle, o Lula é um grande negociador, o Lula isso, o Lula aquilo. Tudo isso eu acho também. Agora, as pessoas confundem um pouco a vontade de você querer ver uma coisa dar certo, que eu tenho também. Não sei em relação a você, mas enfim, né? Para mim foi um enorme alívio, né, a eleição do Lula. Um negócio assim, a perspectiva de ter Bolsonaro por mais 4 anos, para mim, ia ser terrível. Para qualquer professor de universidade federal, era uma coisa assim, que foi realmente. Eu tive dias de muita tensão por conta disso. Mas a gente faz às vezes, certos apontamentos procurando justamente ver coisas que podem ser lidas por pessoas que estão no entorno ali para fazer um ajuste da coisa ali de certos elementos que você vê que estão claramente errados, né? E isso não sou eu só que está falando, assim, pelo menos em relação a essa parte que me cabe nesse latifúndio, que, enfim, a análise de forças armadas e tal, o negócio começou com o pé errado, completamente. E não estou falando isso sozinho, não. Essa é a mesma análise de gente que entende tanto ou mais do que eu do assunto, né? Então, isso a gente vai ver daqui para frente. A outra é o que se está se esperando efetivamente desse governo, uma espécie de governo tampão para 2026. A gente vê a possibilidade daquilo que a gente viu acontecer em 2018 ressurgir. Esse é o principal problema, né, Romulus? Eu acho. Assim, não, é uma questão de não deixar a porta aberta para certos tipos de coisas acontecerem de novo, né? Então a gente vê isso com certo desespero e coloca isso em termos de análise, porque vê certos tipos de protagonismo, de coisas estranhas, de instituições que não estão funcionando normalmente, né, rolarem soltas por aí. Eu não sei se é por aí também que você vê, mas eu já vi você entrando em discussão falando exatamente isso. Falando assim, bom, tudo bem, mas você quer ver 2018 se repetindo em 26 ou antes? Ou está na mão de um processo que o tempo inteiro você tem que estar antenado em qual é a última jogada que está acontecendo em Brasília? Isso continuou, né? É uma coisa que, assim, eu estava ouvindo de jornalista também que falou assim, pô, não dá para dormir um dia sossegado em Brasília, parece que você está no clima de urgência e que a mesa vai virar todo santo dia. É exatamente esse o ponto que a gente quer tratar quando faz análise. Por que que esse tipo de coisa está acontecendo? O que está tão fora do eixo assim, entendeu? E que independe do personagem Lula ou das suas habilidades pessoais para as coisas estarem ocorrendo do jeito que estão. Exatamente, Piero. E, bom, quem tá curioso, eu não estou bebendo sangria, tá? Isso aqui não é... Ih, ó. Olha a tela verde aqui, não é sangria, não estou calibrado. Isso aqui é um probi... Ô, tela verde, para aí, dá um tempo. Peraí,
ficar de buffer, ó. Isso aqui é um probiótico, tá, que eu faço, caseiro, Fé Maison, feito em casa, cuja receita posso dar no final. Aliás, prometi. A gente faz tudo aqui. Só não vou fazer dancinha no TikTok. Mas fora disso, pode ser que eu esteja aberto a fazer. Então, prometi, para incentivar pessoas que não estavam, a princípio, tendentes a assistir, se juntar a gente aqui ao vivo, falando que no final revelaremos a máscara, a mãe de todas as máscaras rejuvenescedoras para a pele. Você acha que minha pele tá boa? Então, é o resultado. Será dado, então, no final, a receita da mãe de todas as máscaras rejuvenescedoras. Da mesma forma, posso dar a receita desse potente probiótico aqui, ó, de frutas vermelhas, que eu preparo diariamente e consumo. Então, Piero, é isso. Mas eu te perguntar o seguinte também, que, aliás, era algo que a gente estava conversando esses dias aí, a propósito de outro tipo de sismogênese, mas que também tem tudo a ver, que é o seguinte: a gente está vivendo também nessa agudização uma estadunização da política brasileira e da política em toda a periferia do sistema capitalista, financeiro, transnacional, né? Virou isso. Então, os Estados Unidos não estão assim? Tudo. Aquela história. Então, o Capitólio lá, o 6 de janeiro, foi uma insurreição, uma tentativa de golpe. É o golpe, não é golpe, faz, não faz. Não. É para sempre, todo mundo tá engajado e tal, assim, naquela tensão, se vai mudar e tal, não sei o quê. Então, assim, o que antigamente era uma disputa que ia para sua fase aguda, de 4 em 4 anos, né, os 3 meses da eleição e tal, lá na matriz, a gente da filial também e tal, e aí depois o pessoal dava aquela relaxada, e aí aquele discurso de posse, que tá vencido, gente. Quem fala hoje em dia isso é fake. Eu acho que no centro do sistema o pessoal nem faz mais isso. É aquela história, é a eleição, né? A democracia, as urnas falaram. Agora eu sou o presidente ou a presidenta de todos os brasileiros, dos que votaram, os que não votaram em mim. Eu não sei, o Lula falou isso, eu não assisti todos, assisti clipes, né, que o pessoal cortou do discurso dele de posse e tal. Não sei se ele falou, mas a última que eu prestei atenção e falou isso, que era risível, foi a Dilma Rousseff, quando ela foi reeleita, tudo e tal, não sei o quê. E de alguma forma todo mundo bem que intuía que não era verdade. A gente ganhou aquela eleição no sufoco, no segundo turno, então, assim, será que é? Eu mesmo atrasei a minha tese, que não viu a luz do dia ao fim e ao cabo, né? Apesar de capítulos apresentados em congresso, dei o calote na capa suíça, levei a grana e não entreguei o produto. Pois é, porque, falei, tá esquisito isso aí, não sentia. Começou janeiro, Eduardo Cunha na Câmara e tal. E falando, vai analisar, aceita ou não aceita pedido de impeachment, e sabemos o que aconteceu depois. Então, aquela história dela de sou a presidenta de todos os brasileiros foi a última, né? Porque, realmente, o outro lado não aceitou e derrubou. O Donald Trump inaugurou logo meses depois desse papinho, aliás, meses depois dela ser derrubada, né? Porque ele ganhou em 2016, assumiu em 2017. Ele não assumiu falando, eu sou o presidente de todos os americanos. Não, é aquela coisa, America First, não sei o que, e a pessoa, me parece que para a pessoa ter sustentação política, se ela não tiver, né, toda a máquina institucional e poder de fato financeiro por trás dela bancando, Michel Temer ficou aí 2 anos bem tranquilão, com traço no Ibope. Ele era a margem de erro, a margem de erro era de 2% de aprovação, ele tinha 2%, então podia ser 0, né, de 0 a 2, que estava coberto pela pesquisa aí do Ibope, Datafolha e tal. Alguém viu, né, grande mobilização popular nas ruas, bolsa cai, financeiro e tal, STF pedido, PGR, impeachment, assinatura e tal. Alguém viu alguém molestá-lo? Não, porque ele estava entregando, essa agudização não tinha problema nenhum. O pessoal podia estar revoltado com o que ele fazia e tal. Não se fazia sentir na praça dos 3 poderes, no noticiário econômico, etc e tal. Então, me parece que se a pessoa não tiver, né, de bem com o poder institucional, com o poder financeiro de fato, e precisar, né, ela tem que manter mobilizada com a faca nos dentes a sua base do início ao fim do mandato, porque agora é assim, é o novo normal do processo político, é o que se você viver em eleição, viver sempre. Isso me parece que veio da matriz e está se reproduzindo na política. Então, para além daquela limitação estadunidense da disputa política ser entre identitários e identitários anti-identitários, porque ser anti-identitário virou um identitarismo, né? Então, além da restrição, então, é só sobre identitarismo e anti-identitários, identitários, isso era lá, né? Democrata e republicano, condução econômica igual, né? Tudo igual, institucional igual, não igual, mas é o quê? Pode abortar, não pode abortar.
Pode casal gay, não pode casal gay. Aí já aceitou o casal gay, não casal gay? Pode a trans no esporte, não pode trans no esporte. Porque assim, quando termina uma cismogênese e evolui-se em temas morais, comportamentais, etc. Não. Então, qual é o novo ultraje possível? Casamento gay, todo mundo já se acerta? Não. Então, era polêmica. O Piero Lago, o Barack Obama, foi eleito dizendo que ele era contra o casamento gay. Você acredita isso hoje em dia? Barack Obama, vai buscar ele na campanha, falou, sou contra o casamento gay. Por quê? Pela minha convicção religiosa. Alguém imagina que um candidato democrata poderia falar isso hoje em dia? Então você vê que há uma evolução, vai, não sei o que. Então assim, já há um consenso. Nem um candidato republicano hoje em dia poderia dizer, sou contra o casamento gay, se eu voltar ao poder, lutarei para... Não, então já há um consenso. Então vamos pro próximo, que deixa o pessoal honesto, que deixa o pessoal nervosinho, engajado na rede social o dia inteiro e tal. Aí agora já não basta nem a trans no esporte, a conversão já em criança e tal, não sei o quê. É o novo tempo. Você entrar no mérito. Então, você sempre tem que ir um passo além e tal, não sei o quê, etc e tal. Isso era lá. A política era isso, né? O racial e tal. Se tem essa história de ensino, equidade, que eles chamam, de diversidade e tal, da matemática. Matemática inclusiva nas escolas. Tem que ser a matemática ensinada para o seu filho, ela tem que ser inclusiva ou excluir. Você fala, o que é uma matemática inclusiva? Eu não estou inventando não, tá? Isso é real. Na Califórnia, lá, o pessoal estava aprovando isso, não quero emitir juízo. Uma matemática inclusiva é aquela que não vê uma resposta certa para um problema matemático. Como assim? Você botou lá uma equação e tal, e x igual a 2. Não. X igual a 2 exclui minorias, porque a minoria não teve a mesma condição de chegar. Então toda a história dela que ela trouxe de bagagem e tal fez com que ela chegasse a x igual a 7. E o outro da minoria chegou a x9. Então, dizer que há uma resposta certa para o problema matemático não é inclusivo. Então, a gente tem que ir para uma matemática crítica, uma matemática racialmente equânime e tal. Então, a discussão já está nessas coisas aqui para gerar aquela cismogênese perpétua, né? Trans, esporte, não sei o quê. O pessoal vai evoluindo para continuar. Você nunca vai ter superação. Você não para essas pessoas, os designers disso aí, ou enfim, quem apoia e tal, você não sai. Isso era lá. Mas já virou aqui também, já tá assim, né, e tal. A limitação Bom, talvez alguns aí mais crédulos esperem mais tempo para saber se a condução econômica, né, vai ser profundamente diferente do que era com Paulo Guedes. Eu já não achava antes e acho que não. Vai ter alguma coisa? Vai ter alguma coisa, uma diferença e tal, né, assim, mas no Busilis, tal, programas sociais, né, questão de como você falava aí, universidades, algum gasto público há de ter diferença, certamente. Agora, nas grandes decisões de política econômica, não acho que vai ter grande diferença. Outras pessoas que até acharam, ou fizeram o que acharam, já viram que não, aí com primeiras semanas, primeiro mês. Por exemplo, o ex-senador Roberto Requião, ele também deu um período de graça aí pro pessoal e tal, se engajou na campanha, inclusive tem tweet dele falando, com Lula vai ser diferente, vai voltar a política industrial, vai voltar o desenvolvimento, acabar o neoliberalismo. O pessoal pode resgatar aí o tweet dele de setembro, agosto e tal do ano passado. Estava em campanha também, evidentemente, ele, o filho e tal. Aí agora não, ele esperou, aí viu. Uma venda lá que tinha sido compromissada da Petrobras, de um posto do pré-sal, né, e tal, o pessoal tinha pago lá por uma preferência, e agora, já no governo Lula, né, exerceu essa preferência e levou, aí pagou a PetroRio, né, que tá quase a pressão tá virando toda essa PetroRio. Pegou lá o campo de, depois, acho que é Albacora, uma coisa assim. Levou o campo lá. Aí o pessoal, alguns patrulheiros, mas até alguns assim que estão dando benefício, não, mas essa venda já tinha sido acertada lá atrás no governo Bolsonaro, agora foi só, né, a consecução dos termos do contrato e tal. A administração da Petrobras ainda é antiga, né, ainda não assumiu a pessoa lá que foi indicada pelo Lula, que era o blogueiro da Globo para petróleo, anos atrás, aí, tá só lembrar, antes de entrar no Senado, o Prates era a pessoa de oil and gas da Globo, né, aí você já fica assim, será que ele é tão diferente na questão de fato, assim, de matéria substantiva sobre petróleo, para poder ter sido o setorista da Globo para temas de regulação do petróleo, antes de entrar para a política, né? Vamos ver. Mas aí fala assim, não, isso é verdade, você está tendo uma boa vontade, talvez excessiva, com o novo governo, porque essa é a questão, no primeiro dia de governo, o acionista majoritário convoca uma Assembleia Geral extraordinária e tira a diretoria e bota a sua nova. E fala assim, não, peraí, não, isso aqui tal, não sei o quê. E já muda, já dá um cavalo de pau, assim, puxa e tal. Não é o Sinacas, não, mas como assim? Não vamos entrar chocando o mercado e tal, não sei o quê. Vamos, né?
Então, assim, não vai me dizer que era obrigatório e tal, não sei o que, não. É aquela velha história dos contratos serão cumpridos e tal, não sei o que, e sinalizações. Aí, era a última coisa, tá passando o estouro da boiada, inclusive essa versão. Os petroleiros no Rio de Janeiro estão dizendo, olha, esse presidente interino, essa administração interina da Petrobras, ela está acelerando tudo que ela pode entregar até entrar o Prates. Bom, se os petroleiros sabem disso, o governo do PT não sabe disso, e não está fazendo o que faz e não faz, né? Foi, não foi e acabou não fundo. Peraí, né? Não sejamos ingênuos. Então, o próprio senador Roberto Requião, que acreditou que talvez dessa vez fosse diferente, né? A raposa antiga, mas talvez tenha acreditado, enfim, a pessoa também às vezes se empolga e tal. Ele já tá metendo pau, já falou que já estão silenciando ele em todo lugar por conta disso. A gente já deu grace period, já deu aí um período, né, de graça para o pessoal se aguentar. Não acho que vai ser tão diferente. Então, em princípio, parece que a disputa no Brasil vai ficar também delimitada ao que é muito cômodo para quem está no poder e quem está na oposição, suposta oposição, que é a velha cismogênese comportamental, moral, identitária, identitário-anti-identitário. Então, talvez, Pedro, eu ia te perguntar se você concorda com essa avaliação de que esse é já há algum tempo novo normal na matriz e que o pessoal quer fazer, consolidar, quem parece que já está colocado, agora consolidar como o novo mortal. Disputa política é entre identitários e identitários anti-identitários. Eu acho que sim, esse é um lado absolutamente inegável desse processo e é alguma coisa que estava crescendo aqui e, enfim, achou um terreno fértil também, né? Que foi encampado pela mídia, enfim, isso também se transformou numa espécie de grande operação ideológica que está há anos, né? E que o Bolsonaro serviu, né, de trampolim para esse negócio disparar. Inclusive, eu já entro nisso. Mas tem uma coisa que você chamou a atenção aqui, que eu acho que é importante dizer sobre esse, vamos dizer assim, American way of government, né, da vida, né, que é algo que eu acho que inaugurou no governo Temer. Foi muito bem lembrado você ter colocado as coisas aí. Não foi antes, é, é, no governo PT, não. Foi no governo dele e inaugurou, vamos dizer assim, não inaugurou, essa coisa já estava embalada, mas ela conseguiu se instalar ali, que foi o dia depois do grampo do Joesley. Você bem disse que ele se manteve ali com traço, né, de popularidade. Eu acho que durou mais ou menos para ser justo, vai umas 48 horas o pessoal falando em impeachment do Temer. Eu não lembro exatamente quanto, né? Enfim, a Globo deu o furo, né? A coisa foi indo ao vivo, o negócio foi assim, acabou, 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 acabou. E de fato, a percepção não estava 100% errada. Acabou mesmo o governo. Mas alguma coisa se colocou ali no lugar. Alguém estava governando. Quem será, hein, Romulus? Quem será que assumiu a postura de homem forte do governo logo depois desse episódio? Será que foi a pessoa que deixou essa falha do grampo acontecer? Eu suspeito que sim. Porque aí, logo depois, o general Etchegoyen virou o nome forte desse governo. E quando eu digo nome forte é porque tudo passou por ele a partir de então. Esse foi um governo em Berlinda o tempo inteiro. Você vai se lembrar o que aconteceu. Teve greve dos caminhoneiros. Quem resolveu? Forças Armadas. E, especialmente, intervenção federal no Rio de Janeiro, em 2018, a partir de um episódio fabricado. Foi aquele assalto lá no Zona Sul, a 50 metros. Zona Sul, para quem não sabe, é um supermercado carioca. Acho que o Romulus tem mais, vamos dizer assim, credencial para falar de supermercados cariocas do que eu. Mas, enfim, como meu pai morava lá no Rio, eu conheci um pouco daquilo também. Mas, enfim. Bom, Pedro, vou trazer aqui o meu lugar de teve... fala, então, de carioca, sobre o Zona Sul. O Zona Sul
como o nome diz, em geral começou e é um mercado, salvo o melhor juízo, tem também na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, porque tem os emergentes que têm poder de compra. Mas, como o nome próprio diz, ela é da zona mais nobre da cidade do Rio de Janeiro. Agora, esse Zona Sul, essa unidade em particular que você faz alusão, é o Zona Sul Délio. Não sei se mudou de nome, mas foi comprado pela Zona Sul, mas antes era o Deli, abreviação de Delicatessen. Delicatessen é aquelas lojas que vendem produtos importados, né? Então, as geleias francesas, os queijos franceses, os vinhos italianos, né? os tremoços portugueses e tal, para o pessoal, né? Aliás, só um parênteses, eu lembro, nunca esqueço, uma coluna, era onde? Era na Veja Rio, não lembro agora o veículo, talvez fosse no próprio Globo, não sei. Lembra o Renato Machado, que era âncora do Bom Dia Brasil, da Globo, né? Que apresentava com todo elegante, falava e tal, não sei o quê. Foi marido da Danusa Leão, que era socialite, era colunista social e tal, tem filhos, acho, com a Danusa Leão já falecida e tal. Cada um tem uma pérola melhor que a outra. Bom, tô abrindo as abinhas aqui do Wikipedia, mas eu vou voltar. A clássica da Danusa Leão foi quando, no governo Dilma, passaram aquela emenda constitucional garantindo direitos trabalhistas às empregadas domésticas, inclusive jornada de trabalho de 8 horas. Ela falou, mas peraí, aquele clássico, minha filha, você pode trazer um copinho d'água? Isso vai ser considerado dentro, né? Se eu chego 10 da noite e peço um copinho d'água, tá na jornada do trabalho, estendeu a jornada do trabalho? Bom, você vai dar nome do Leão, né? Enfim. A do ex-marido dela, porque ela tem filhos, salvo engano, acho que tem 100 filhos com ela. Foi essa. No início do governo Lula, estava aquela questão ali, né, de aperto fiscal do Palácio e tal, vamos aumentar, né, as rendas, imposto e tal. E aí aumentaram episodicamente o imposto de importação, porque isso não precisa de imposto de importação e exportação, você não precisa de aprovação parlamentar, não tem a questão da anualidade, noventena e tal, que é aquele imposto novo só para se aplicar no exercício fiscal seguinte, 90 dias depois e tal, não tem. Imposto de importação e exportação é imediato. Então, os caras ali no sufoco aumentaram o imposto de exportação sobre todos esses produtinhos que a madame, né, e o doutor Fidalgo gostam. Então, geleias europeias e tal, não sei o quê. Então, os preços das delis lá dobraram, né, só por questão de imposto. E aí, o Renato Machado, né, que, ele, aliás, por muito tempo, ele foi o colunista de vinhos importados da CBN. A CBN naquela parte ali que começou a fazer essas coisas comportamentais para o pessoal novo rico, né, quando tinha novo rico, que virou depois novo pobre, mas enfim. Aí começava, ele era o colunista de vinhos, entrava lá com o Sardenberg para falar, olha, o Patrulho, pois é, então, o Renato Machado ficou revoltado, então ele escreveu, olha, estão dizendo aí que aumentou, né, o imposto sobre, né, vai aumentar cigarro, bebida e aumentou sobre supérfluos? Como assim supérfluos? O supérfluo para um pode ser o essencial para outro. Como assim? Os artigos de DELI são essenciais para mim. Como dizer que é supérfluo e tal? Enfim, o DELI, a DELI, essa que sofreu um arrastão, é essa DELI Zona Sul, que as madames, né, do Leblon, da Gávea, de Ipanema e tal, compravam suas coisas. Eu próprio fazia uso disso quando eu morava na Gávea e ia fazer remo no Flamengo quando eu era adolescente. E aí passava no caminho, era ali, né? Então, uma amiga minha, moradora do Leblon, me falou, olha, faz o seguinte, que eu faço. Você vê como uma coisa diferenciada, é para uma gente diferenciada a coisa lá, né? Citando algo antigo na crônica política brasileira. Ela falou, olha, sempre tem amostrinhas grátis para madame e para o doutor. Então, sempre tem alguém lá, uma pessoa, né, vestida e tal, que está com a bandejinha dos queijos e tal. Então, no que você passa na ida e passa na volta, entra lá, pega, come uma coisa e vai. Cara, mas que ideia genial e tal. Ele fazia isso, usufruía dessa, né, do caráter diferenciado do acesso aí. Então, esse é o DELI Zona Sul. Então, é o mercado onde a madame e o Fidalgo faziam suas compras de itens importados. Aí, quando a gente estava falando essa coisa, pô, teve um arrastão no DELI Zona Sul. A Globo, obviamente, falou, olha, como assim, no Leblon e tal, não sei o quê. Aí eu lembrei dessa minha passagem. Eu falei assim, peraí, eu passava ali e tal. Então, o DELI Zona Sul, e aí eu fui naquela época, em 2018, a gente não era aqui. Eu fui, atenei aquele tio com o teco, falei assim, deixa no Google Maps aqui. Piero, atravessando a rua, é um batalhão da Polícia Militar. Um quarteirão inteiro. Aqui tá o DELI Zona Sul, você atravessa a rua, é o muro já do batalhão da Polícia Militar. Andando 200 metros para baixo, é uma delegacia da Polícia Civil, em frente ao Scala, né, a casa de espetáculos e tal. Pô, mas que ousadia. E ninguém chegou. Não precisava ligar 190, era gritar, alô, Polícia Militar, tá tendo uma arrestação. E não teve. E foi a violência incontrolável e tal. Pum! Aí a campanha midiático-política, imediatamente estava legitimada a operação de intervenção federal no Rio de Janeiro, que talvez tivesse outros propósitos, né, Pedro Leiner?